E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos Padre Samuel, com a minha amiga Letícia, com a querida Danúbia e com o nosso companheiro Pablo. Seja bem-vindo mais uma vez. Tem uma parte na celebração do casamento que o padre pode dizer melhor que eu, diz: vocês estão abertos aos filhos que Deus tem para enviar? Deve dar um frio na barriga, né? Imagina! Eu falo que sim, eu falo que sim, pensando que não, o que que eu faço nesse momento? É, Algum casal já é, partilhou com você sobre isso? inclusive é um assunto até que é lógico que a gente não aprofunda isso aqui, mas é um dos motivos de nulidade, por exemplo, se o casal declara que está aberto e se fecha totalmente, pode ser um motivo para nulidade ou um ou outro. Então essa pergunta ela é feita ali naquele momento porque ela tem um caráter jurídico para a validade do sacramento do matrimônio, se estão abertos ou não. Mas lógico que nós vamos conversar que não é aberto assim para fazer um time de futebol. Mas, agora pode vir o que quiser. Mas. Que não deve ser má ideia, né? Imagina, eu vou com meu time pronto, tá? Em campo que eu vou jogar. Isso. Fazer o dele, só roda a escalação. Pronto, bora fora. Mas o fato é que realmente é uma questão fundamental para a igreja, do ponto de vista que uma das finalidades muito importantes do matrimônio é você ter filhos. Agora, hoje em dia, levando em consideração as nossas relações complexas, a nossa cultura, como é que isso funciona? Eu lembro, vi um vídeo aí, uns tempos aí para trás, do Papa Francisco, que ele fez um comentário, que é a perspectiva da igreja, de que é importante ter filhos, né? Tem lá o mandamento lá, crescer e multiplicar. Ele construiu a argumentação dele. E aí ele falou assim: eu fico preocupado, porque na Europa eu vejo pessoas que deixam de ter filhos e têm cachorros. Aí uma mulher comentou assim embaixo assim: tá aí o homem que não tem filhos. Eu falei assim, com todo respeito ao Papa Francisco, te amo. Mas é pra você ver que a questão ela é complexa. Sim. Você tem uma doutrina da igreja, mas tem uma mulher também dizendo que você disse que é fácil, porque você não tem, né? Se você Exatamente. tivesse, você ia querer ter um, dois, talvez, né? Então é uma questão aí, né? Mas joga a bola. Pra quem tem filhos, né? É. E aí, o que vocês sentiram nesse momento, dessa pergunta no casamento de vocês? Vocês já casaram com a intenção de ter filhos, É. mais filhos? Como é que foi? Filhos, mais filhos, não. Filhos. Em plural. Mas ter filhos, sim. Acho que é um entendimento que, né, nós dois sempre tivemos, né, que o matrimônio, um dos frutos, né, do matrimônio são os filhos, né, que é uma bênção mesmo. É uma bênção, mas que também tem uma responsabilidade, né, grande, né? Só um adendo, você falou que é uma benção. Você já perguntou para as professoras dos seus filhos? Os nossos Exatamente. Eu diria que é importante. Faça essa consulta. Quando eu, quem, né, cara? quando eu assumo, esse filho não tem mãe, não? Mas há controvérsias nessa questão do, né, ao meu ver, meu ponto de vista, de ter filhos, né? Quantos Deus mandar. Aham. Justamente por causa dessa questão da responsabilidade. E de um planejamento também, Nossa. né? Aham. Porque acho que o mundo hoje é muito diferente da época dos nossos avós, que tinham 10, 12 Não, meu filhos, Deus. né? Hoje o mundo é muito mais difícil você criar um filho e tal. Então, acho que esse planejamento ele é importante. Então, a gente casou, né? Já com esse intuito bem definido, Sim. teríamos os nossos filhos, mas tudo planejado, temos dois. Mas Isso, pra quem, né? A benção, né? É. Mas é interessante isso que você coloca, Danube, do ponto de vista, né, de que hoje em dia o contexto social. Vou introduzir que é uma coisa muito provocadora. Primeiro, vocês usaram uma palavra que é da igreja nos documentos, quer dizer, tem que ter planejamento, e isso está totalmente de acordo com aquilo que a igreja ensina, catecismo, evangelho em vita e por aí vai. Só que você introduziu uma coisa que me dá a oportunidade de colocar uma provocação. Antes era mais fácil ter filho porque os filhos não eram criados pelos pais, eles eram criados por todo um contexto de família e de igreja e por aí vai. Então, porque antigamente, pensa, a criança nascia, tinha avó, tinha tia, tem crianças que têm relatos, hoje adultos, né, terem sido alimentados pelas tias ou pelas avós, porque todo mundo criava junto. Agora, hoje em dia, é você, seu apartamento, e tem que ser muito bem criado, porque senão é conselho tutelar, é polícia na sua porta, e um tanto de gente fazendo essas piadas aí. Cadê a mãe? Que não cuida desse menino? Verdade. A mãe que tem que trabalhar, que tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, e ainda não cuidar dos filhos. Então é mais sério, que hoje em dia, uma mulher e um homem que criam os filhos estão muito mais abandonados que era antigamente.
né? Você imagina, você não tem condição, e às vezes as avós estão mais ativas que eram na época e não vão ter condição de criar, e aí tem irmãos que estão trabalhando também. Como é que você cria essas crianças, né? E aí, para colocar outras personalidades dentro desse contexto de criação, Lógico. meus pais, por exemplo, tinham ali 11 irmãos, tanto da Entendeu? parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. O Exato. relato é que os mais velhos Cuidavam dos mais novos. Exatamente. Dentro dessa figura. O contexto social, apesar de mudança, uma coisa que eu sou muito convicto é, quando a gente fala de dificuldade, não dá para dizer que o nosso tempo contemporâneo é mais difícil que o passado, Uhum. sabe? Porque cada um dentro do seu momento tinha suas dificuldades. Eu acho que os desafios são outros, né? Que hoje os desafios que nos tocam são outros, né? E quando fala dessa questão aí, conselho tutelar e outras coisas mais, as próprias crianças, graças a Deus, estão sendo muito melhor instruídas, seja por quaisquer essas instituições, escola, igreja, a própria família em si. Tem algumas devolutivas que os filhos nos fazem que são extremamente provocativas, né? Outro dia, numa coisa cotidiana do nosso convívio, né? Fui sair com os meus meninos para buscar pão. Nesse caminho, né? Tinha um cachorro, né? E que eu... Ser preso, hein? E aí eu fui falar com o Daniel assim, o mais novo, né? Olha, se o cachorro vier em cima de você, você espanta ele, né? Aí a Laurinha falou comigo assim, papai, o que é isso? Cuidado, vou denunciar você por mostrar seus animais. Você tá certo? Então, é para dizer assim, o quanto que isso tudo hoje permeia o nosso caminho, né? Desafiador de cuidar dos filhos. E aí, quando a gente faz esse paradoxo, essa comparação com outras gerações, né? Eu, por exemplo, eu fui criado com a minha mãe o tempo todo dentro de casa. Uhum. Né? E o quanto que a figura materna na minha criação faz toda a diferença. É. Hoje é um desafio, né? Porque também, e aí, graças a Deus, ela trabalha, então a gente tem uma terceira pessoa com os nossos filhos ali o tempo todo, né? Claro que ainda tem o contato com o avô, com a avó, com o tio, enfim, o que é muito saudável porque te traz uma referência, né? Hoje, para criar e para educar os filhos, referência continua sendo muito importante, né? Para algumas coisas, inclusive, é bom quando a gente pode dizer assim, olha para o seu avô, olha para o seu tio, e ter boas referências ainda nos ajuda muito a educar as crianças, né? E quando a gente pensa desse desafio lá no início que nasce no altar de dizer vocês estão dispostos a educar, a criar e educar os filhos que a vida lhe der, é para dizer assim, o quanto eu estou disposto nesse desafio, né, de educar o filho. Sabe por que muitas vezes os filhos vão se apresentar como um reflexo daquilo que eu sou. Muitas vezes o desafio não é o quanto eu estou conseguindo educar os meus filhos. Mas o quanto eles provocam em mim, né? Porque é o que eu costumo sempre dizer. Às vezes os pais veem, mas é difícil, meu filho, minha filha. Eu falei, você já preparou que toda vez que grita uma filha adolescente, surge uma mãe pirracenta? Ele toma consciência disso. Que é exatamente isso, um filho provoca e faz emergir questões aqui de eu vou te matar! É exatamente isso. Mas o moldar filhos é assim, é um desafio muito grande, né? Porque às vezes quando a gente é filho, a gente faz muitas das coisas, às vezes, não que uma coisa justifica a outra, mas, tipo, o proibido às vezes atrai a gente, sabe? Então, saber equilibrar, ter uma conversa, um diálogo dentro de casa. Olha, isso é errado. Você vai fazer, mas você vai fazer com consciência, sabe? E não o proibir. Tipo, você não pode fazer, porque você tem a curiosidade eu penso de que fazer por isso. há espaço para tudo, né? Complementando o que você está falando. Eu acho que há coisas que elas, me permitindo discordar, que elas inevitavelmente têm que ser proibidas. Por exemplo, a sua filha mais velha tem 9 anos. Então tem coisas que você tem que virar e falar assim, não pode e não vai fazer. E não há negociação. Aí pode chamar conselho tutelar, pode chamar o que quiser. Aí toda mãe sabe muito bem fazer essa ameaça. Eu te trouxe esse mundo, eu posso te tirar. Então, se você chamar o conselho tutelar, isso vai por linha direta. É simples assim. Agora, e percebendo também com o passar do tempo, aquilo que pode ser dialogado. Então, digo, por exemplo, no meu caso, a minha educação, um ponto muito conflitivo, e agradeço muito aos limites que os meus pais me deram, e grato profundamente, porque hoje eu vejo como que me ajuda a ser alguém centralizado, organizado. Mas uma coisa, por exemplo, foi uma pequenininha falha. Eu sempre tive um ímpeto de liberdade. Então, nem sempre eu vi ali no início da adolescência, depois não, mas no início da adolescência, meus pais não davam conta de entender isso. Eu tinha muita energia, eu gostava de falar. E aí, depois é que eles intuíram, vamos colocar esse menino na natação de tarde e na capoeira à noite. Aí a coisa começou a melhorar.
Porque tinha muita energia, mas eu gastava a energia, eu convivia com pessoas, e a capoeira foi um esporte que me ajudou muito a entender sobre disciplina, sobre respeito, sobre autoridade. Aí decantou. Então perceba, há momentos também que o pai e a mãe têm que olhar para a criança e falar assim, bom, eu tenho que também ceder num ponto. Mas não é ceder de fazer o que você quiser. Vai perceber, eu tenho um filho que tem muita energia, então eu vou dar vazão para isso no lugar correto. Então, um grande desafio também que eu percebo é a gente saber separar o que é autoridade e o que é autoritarismo dentro de casa, né? Eu percebo que as duas coisas, a gente tem um limiar ali para poder tentar entender, né? A autoridade ela é super necessária. Há momentos que é importante nós dizermos, olha, aqui não, é importante colocar limite, né? Mas perceber na nossa forma que o autoritarismo está entrando. E aí eu percebo que o autoritarismo, ele vem quando eu não cuido da forma que eu faço, e a autoridade ela está expressa de várias formas. Pode ser que muitas vezes a minha autoridade ela vai ser colocada numa fala mais alta, uma fala com mais energia, mas isso vai dizer de um contexto ali, né? Tem que ter início, meio e fim. Eu tenho que pensar na proporção daquilo. Exatamente. E aí a gente precisa muitas vezes desconstruir alguns modelos, né? Na minha educação, por exemplo, os meus pais usavam muitas vezes de bater para educar. Hoje a gente já fica nessa reflexão. Vale ainda a palmatória para poder educar, né? É um ponto. E será que realmente educa? Que é uma questão, né? Ponto vale Até a que pena. vale a pena, né? Porque eu já escutei até uma coisa interessante nessa perspectiva, porque alguns falam, antigamente a gente batia e funcionava. Tudo bem, pode ser que seja uma técnica, até São Bento recomenda bater nos monges na regra dele. Mas antigamente batia e ninguém morreu, mas não dá conta de estabelecer relacionamentos duradouros, se embrenhou no álcool, não consegue confiar nas pessoas. Então, quer dizer, será que realmente dava certo? Mas Tem filhos que não dão conta de ter relações de afeto, já te dou a palavra, com os pais, justamente porque tiveram modelos autoritaristas dentro de casa. Mas vai daquela forma que a gente fala que tudo que para de ser respeito e passa a ser medo, sabe? A gente Sim. não tem que ter medo dos pais, a gente tem que ter respeito. Saber se impor, mas também saber a hora de falar assim, eu tô errado. Não é no ponto de vista da pessoa ter aquele temor, assim, né? Exatamente, acho que é muito boa essa diferenciação. Porque o respeito, ele tem a sua dose de firmeza, e que o respeito tem que ser coercitivo. Porque uma menina de 9 anos de idade, ela deve estar começando, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Então você tem que ter respeito, tem que ter pulso. Mas sem que seja um medo do ponto de vista, nossa, meu Deus, que desespero, tenho medo do meu pai, minha mãe, oh meu Deus, né? Porque quando você tem respeito, você pensa assim, até que ponto isso vai chatear meu pai e minha mãe? Quando você pensa assim, não, eu não vou fazer porque isso vai me trazer isso e isso, entendeu? Consequência. Tipo, não vou fazer porque meu pai e minha mãe vai me bater. Não, eu não vou fazer porque eu sei que o meu pai e a minha mãe não vão gostar. E o que não é fácil, né? Porque você passar do Piaget pro Pinochet é difícil. Qual é o momento? Você quer se arriscar a dizer, mãe, por favor? Tô adorando esse programa porque não é lugar de fala. Então eu posso falar mal de todo mundo e aí as pessoas se resolvem. A geração hoje ela vem muito diferente. Eu não sei se é questão da tecnologia, a própria forma como a escola conduz, mas as crianças hoje elas são muito questionadoras. E então esse modelo assim de autoritarismo, Fala e obedece. medo, né, da educação pelo medo, acho que ela não funciona mais, né? Antes a gente saía com os nossos pais, a gente ia fazer alguma coisa errada, o pai só olhava. Você já entendia tudo, né? Meu pai tinha um assovio que era batata. Eu também tinha. Era batata. Você questiona, né? Então, eles estão muito diferentes, a geração está muito diferente. Então, E como é que dá para lidar com isso? Como é que vocês têm essas estratégias ou se conseguem? Quer dizer, é lógico que vocês não devem ter fórmula, evidentemente, mas assim, como é que faz para lidar com isso? A criança vem e como é que negocia? Com que técnicas? Conta para nós que vocês costumam fazer para resolver isso. O menino começou a gritar no supermercado, eu quero, como é que faz? Vai pra Você polícia. finge que não é seu e sai. O que acontece? Se fosse pai, ele dizia assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou levar, eu tô indo embora, vou te deixar aí, eles vão te sequestrar. O homem do saco vai passar ali, Nunca mais né? vai ser. Sabe que as crianças viram sabão? Eu vou te contar isso, sabão embaixo. Mas a internet, ela tá acabando até com essa ilusão que a gente tinha de criança, sabe? Porque antes essas ameaças funcionavam com a gente.
o homem do saco, o homem da lua, vai passar, vai te A pegar. gente era mais bobo, né? Mas É. lá em casa, meu pai tá olhando dois meninos, um de 9 meses e o outro deve ter 4 ou 5. Aí ele contou uma história, a gente falou, não pode falar mentira, seu nariz vai crescer, que não sei o que. Não, o Google me falou que essa história é mentira. Muito bom. Essa de criança que era gostoso, que a gente tinha medo de falar mentira, que ia crescer, ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? A internet tá acabando com isso. Os meninos não acreditam mais em fada do dente, isso e aquilo, aquelas coisas, aquele encantamento todo que a gente, quando era criança, fazia bem pra gente, sabe? Bicho papão. Como é que a gente lida com isso? Porque hoje a função educação, ou não vou dizer a função, né? Mas melhor do que isso, os locais de aprendizado e de informação, eles são diversos. Antes era tudo mais ou menos uníssono, agora não, agora é plural, agora é dissonante, inclusive, porque tem várias vozes ali. Você ensina uma coisa pro seu filho, mas ele vê na novela uma outra coisa, ou ele vê uma influência dizer outra coisa, ou o desenho que ele. Como é que a gente lida com isso, hein? Pois é, aí tem um ponto muito importante que para a construção de um respeito, o exemplo ainda continua prevalecendo. A gente percebe que por mais que tenha toda essa pluralidade de conceitos, de fontes, e que eles mesmos podem, a partir de uma experiência própria, construir alguns pensamentos, o exemplo ainda é o que mais arrasta. Então, para dizer, não basta eu para chegar para os crianças e falar assim, olha, não faça isso, se daqui a pouco eu vou lá e faço o contrário. Isso não educa. Então, ainda prevalece mais do que a fala, mais do que a técnica verbalizada ou qualquer outra coisa, o exemplo ele continua ainda sendo a melhor ferramenta para uma educação dos filhos, né? Interessante. Então, quando a gente vai cobrar deles, por exemplo, que eles precisam ter tempo para estudar, que eles precisam ter tempo para se dedicar na escola, eu percebo que eles ficam muito encantados quando ainda hoje, já no alto aqui, nos meus quase 40 anos, eu digo para a Laura, né? Eu falo assim, Laura, o papai ainda de vez em quando faz aula de inglês, o papai acabou de fazer uma segunda pós-graduação, está estudando isso, isso, isso. Ela, é mesmo? Você está estudando? Aí eu mostro para ela que eu estou estudando, ela fica encantada com isso. Interessante. Para dizer assim, o quanto que ainda o exemplo, ele ainda tem muito mais força do que principalmente somente a autoridade para dizer, olha, vai para a escola porque é bom que eu quero que você vá para a escola e me traga notas boas. Então, este exemplo ainda, ele continua arrastando muito mais e continua sendo muito mais eficaz ali. E é interessante o que você está falando e provocador, porque é um grande desafio para uma sociedade onde os pais se ausentam. Eu não estou querendo dizer que daqueles, evidentemente, que não tem condições e tem que trabalhar, né? E eu imagino a dor para muitas mães não poder educar os seus filhos porque estão, né, solo e tudo isso é muito difícil, mas no sentido de que o pai hoje em dia e a mãe não quer decepcionar a criança, então ele não quer estar neste lugar de quem vai ser o exemplo, quem vai dar a diretiva, né? Eu vejo hoje um grande sofrimento, que é uma geração que não quer estar neste lugar. Eu acho que um pouco da resistência de alguns interfilhos tem a ver com o fato de, quero dizer isso, não quero generalizar. Agora eu vou apanhar dos pais. Agora acabou. O grupo é meu dia. Mas eu acho que tem ali um medo de falhar. Um medo de que eu não vou dar conta, ou de que. Então, é uma coisa provocadora pra Então, gente mas, pensar. por exemplo, vocês acham que um casamento sem filhos não é um casamento, por exemplo? Não faz sentido? Deixa eu perguntar isso pro padre? Não, como celebrante. Brincando. Acredito que seja um casamento, porque tem até realidades Sim. de casais que não podem ter filhos, né? Sim, mas eu digo mais na questão da escolha. Eu acho que a liberdade que Deus nos dá de escolha, mas eu acho que é um casamento cristão, né? Um matrimônio, pensando nessa linha que a gente está aqui. Eu acredito que os filhos são fruto, né? Desse matrimônio, dessa proposta, assim. Na perspectiva cristã católica, é exatamente isso, né? Um matrimônio que não estiver aberto à vida, ele é um matrimônio deficiente. Quer dizer, na perspectiva cristã, evidentemente, e não queremos dizer aqui, meu Deus, tem pessoas que não podem ter filhos, ou por razões legítimas, por aí vai. Mas se ele não estiver aberto à vida, no sentido de não, filho é um problema, não, a igreja aconselharia que não se casasse. Porque fica faltando algo. E o quanto que tem de sabedoria aí nos ensinamentos da igreja, né? Vejo que a fala inicial que é o nosso papo aqui é para dizer, estáis dispostos. É isso Ou seja, mesmo.
não tá traduzindo uma obrigação dele, Exato. mas está falando de uma disposição dele, né? E aí a gente vai encontrar outras tantas realidades que não precisa tocar, né? Ao meu ver, de fato, sim. Quando se tem a criação dos filhos, o matrimônio ele traz muito mais sentido, né? Do ponto de vista cristão e tudo mais, né? E a gente precisa perceber essas outras realidades que se aproximam de nós, né? Outro dia, a gente estava conversando isso lá no meu local de trabalho e a gente estava falando da questão da maternidade e uma se manifestou assim, não, eu sou mãe. Eu falei, como? Eu não sabia que você era mãe? Quem é seu filho? Que idade tem? Não, eu sou mãe de pet. Interessante. Poxa, Deixa eu só fazer um adendo. Nada contra você que é por mãe e favor. pai de pet. Não queremos criar mais conflitos, né? é para dizer apenas de uma nova realidade. Sim. Vamos colocar o nome do cachorro de Samuel, cuidado. Né, brincadeiras à parte, quer dizer, o animal tem este lugar do companheirismo, do afeto. Nós estamos redescobrindo essa importância do animal. Por exemplo, o Rubem Alves fala que uma coisa que ele não falava, que ele não gosta no cristianismo, é que não tem céu para cachorro. Então, quer dizer, há uma preocupação que é legítima, né? Nós estamos brincando aqui, mas tem. No mural das mães que a gente fez lá na Santa Casa, a gente teve que colocar a foto de uma mãe de pet. É. Porque ela falou assim, não, gente, eu cuido do meu cachorro como se fosse É. um filho. Eu tenho um afeto por ele. Ela teve que ir lá. Mas é importante diferenciar, isso é importante, meu Deus, a dignidade de um filho não se compara a de um cachorro, isso é importante para resguardar o nosso espaço, se bem que alguns parecem animais, mas né, no sentido de animais não adestrados, né, porque tem coisa que nem cachorro faz. Agora fica uma provocação também, por que será que a nossa sociedade acha que é mais fácil criar cachorro do que filho? É uma provocação. Porque o cachorro você pode colocar ali, vai viajar e deixa lá no hotelzinho pra cachorro. E Não eu tem muita lembro que o preocupação. Pastel falava, você pega o seu cachorro de manhã cedo, e aí você coloca ele dentro do seu porta-malas e deixa ele lá. É igual. Aí você faz a mesma coisa, a esposa fazendo a mesma coisa com o marido. Ela abriu, tirou o marido, ele vai estar pé da vida. O cachorro vai ficar alegre, me achou de novo. Então, veja, é isso, porque o cachorro é mais fácil. O cachorro tá sempre ali, ele tem uma relação, o cachorro olha pra gente, aquilo em linguagem psicanalítica, é uma obsessão. É. Se o cachorro tivesse a psique humana, você poderia dizer que é uma obsessão, porque olha, o cachorro fica simples, assim, ó, o tempo que eu preciso. Então, quer dizer, significa uma sociedade que não dá conta de gerenciar conflitos e problematizações, exatamente. Não quero dizer de você que tem o seu cachorrinho. E eu também não tenho filho, não tenho direito de falar nada com você, porque eu não tenho vocação para isso. E não tem cachorro. Cachorro que eu tenho. Tem cachorro. Cachorro que eu tenho. 2, inclusive. A gente cuida bem dos cachorros da serra, é importante. Tive que responder um e-mail esses dias aí para trás, falando que a gente não cuida de cachorro. Abra o meu porta-luvas, lá, os petiscos, e veja a largura dos cachorros da Serra da Piedade. Você vê que a gente cuida muito bem deles. Mas, enfim. Mas é uma provocação para a gente fazer, né? O que existe nessa sociedade que não dá conta de ver que o adolescente, uma criança, é alguém para além das nossas projeções, dos nossos desejos, e que confronta, de que o amor é uma aposta. Agora, a igreja, ela controla o número de filhos? Não, é. E aí você vai dizer, não, que isso? Alguns vão dizer, padre, é uma heresia, e tem o método Billings, e não, mas a igreja disse que não pode usar anticoncepcional, aquela coisa toda. Eu falo assim, quantos filhos teve Nossa Senhora? Um só, então é sinal de que planejar matrimônio é possível, entendeu? É evidente. Exato, ela é o exemplo claro de que há razões legítimas pelas quais uma pessoa olha para si e diz, não, um filho só tá bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta também nesse sentido. Fique à vontade. O casal que tem condições de ter filho optar por não ter ou não? Que tem condições de optar por não ter, bom, pecado tem que averiguar, né? Porque eu não posso dizer de pecado se eu não tenho um exemplo concreto. A questão é, uma das finalidades do matrimônio é ter filhos. Então eu teria que ver a situação daquele casal para ver o motivo pelo qual não quer ter filhos. Como, por exemplo, eu já vi isso acontecer, a esposa tem um diagnóstico de que ela não tem estrutura para gerar. E aí descobre-se depois do casamento, como é que faz? Então é extremamente legítimo que eles não tenham filhos. Por exemplo... Porque ele não pode colocar, assim como a igreja também faculta isso. Por exemplo, a igreja é contra aborto? Ela é veementemente contra qualquer tipo de intervenção que prejudique a criança? Mas, por exemplo, uma mulher está grávida. E aí, por exemplo, ela tem que passar por uma quimioterapia. E aí a quimioterapia vai afetar o feto. A igreja dá a ela o direito de fazer a quimioterapia.
ainda que isso signifique a morte da criança indireta. Porque ela tem o direito de resguardar a própria vida. Agora, há casos, como por exemplo o caso de Santa Giovanna Beretta Molla, se não me engano, esse é o nome dela, que ela optou por não fazer o tratamento para resguardar a vida do filho e ela morreu. Então, quer dizer, mas a igreja dá esse direito de que uma mãe olhando para si para resguardar a própria vida, ela escolha pela vida dela. Porque é um princípio, então são dois princípios. Ela pode guardar a própria vida e aí, como consequência, a criança morre. Isso é um direito da igreja. Agora, minha avó, por exemplo, paterna, ela teve 8 filhos. Uhum. Mas assim, e a minha tia, por exemplo, teve um filho só. Uhum. Porque a minha avó ela tem um problema nos joelhos, depois ela teve trombose, muitas coisas, justamente pelo excesso de peso que ela carregou de tantos filhos durante a vida. Uhum. Segundo o médico que ela consultava, ela poderia ter um filho, pela estrutura do corpo dela, ela teve 8. Essa outra tia minha, que tem a mesma estrutura da minha avó, já assim, com consciência e poder planejar, teve um só. Porque ela sabia justamente motivo legítimo, do corpo por dela. exemplo, para que a pessoa faça um planejamento familiar. Que aí não quero ter filho, detesto criança, capeta batizado, não, mas olha, olhando para mim, para minha saúde, para o bem-estar, não no sentido egoísta, mas de uma consciência madura, então não, olha, é o que eu tenho condições de ter. Então a igreja dá essa possibilidade. Então planejamento familiar é uma coisa profundamente católica e está em documentos da igreja, familiares consórcio, Humanae Vitae, Evangelium Vitae, por aí vai, né? Sou muito bom de documento, não, mas algumas coisas eu guardo. Agora voltando um pouco nesse método Billings que você falou, dos métodos contraceptivos, a igreja orienta a não utilizar métodos contraceptivos, né, por serem abortivos. Mas alguns estudos, já vi da Canção Nova, por exemplo, orienta a mulher a se planejar a partir da ovulação. Quer dizer, vamos ter, depois talvez ter um outro programa para poder falar sobre isso, porque é um assunto muito amplo, mas o método Billings seria uma forma de fazer um planejamento familiar sem a utilização dos métodos contraceptivos. A igreja tem 2 suspeitas com relação aos métodos contraceptivos. O primeiro é essa dimensão de que alguns são abortivos, então alguns são feitos para que depois da fase ali da nidação, que com óvulo, né, propriamente óvulo, gameta já fecundado, ele serve também para abortar, e também pelo fato de que ela tem uma preocupação com a mulher, né? Porque, por exemplo, o Papa Paulo VI, na época em que ele escreve a sua encíclica Humanae Vitae, ele faz uma pesquisa, faz uma escuta para ver se seria o caso, vamos dizer aí de década de 60, e ele faz o estudo e chega à conclusão, com seus assessores, de que a igreja não era a favor desses métodos anticoncepcionais que não são naturais, né? Vamos dizer assim, né? E aí ele foi muito criticado. Inclusive, eu posso dizer o nome de uma pessoa que não concordou com ele à época, pela decisão que ele tomou? O Papa João Paulo I, que hoje é santo. Ele, à época, patriarca de Veneza, não foi a favor da decisão de Paulo VI. Então, perceba, não era consenso na época. Mas qual foi a preocupação do Papa? Sobretudo, os desafios hormonais por detrás da pílula. E é lógico que não quero problematizar aqui e dizendo que há razões legítimas, e a igreja está aberta a isso, quando não tem outra possibilidade, mas de que para a mulher, ou são bombas hormonais e podem ter muitas consequências. Sim, aí a questão deles né? seria a ideia de um planejamento que leve em consideração o ciclo ovulativo da mulher. Então, perceber como é que é o ciclo ovulativo. O homem participa também de todo esse processo. Então, seria essa ideia desse planejamento dentro daquilo que é o ciclo natural, né? Essa perspectiva. Mas o que também não é uma coisa muito simplória. O que para dizer também essa ideia de uma contribuição de experiência, né? Fizemos mão desse planejamento através desse método, né, até chegar da Laura, deu super certo, do ponto de vista afetivo, para nós também contribuiu com tudo isso, do ponto de vista de saúde, que aí você falou dessas outras bombas, né? Dentro dessas questões hormonais ali que podem ser provocadas, e é esse que é o olhar de cuidado que a igreja tem. Sim. Ou seja, ela não está dizendo ali, olha, não planeje seus filhos, Isso. do jeito que chegar vocês têm que assumir. Não, desculpa, o planejamento é possível. E ela vai apontar um caminho ali que é saudável. Né? Sim. E aí nós fizemos. Dá certo. Não, e para dizer que nós fizemos. Nós casamos e fomos ser filhos 5 anos, 5, né? Isso. 5 anos depois. E eu utilizando esse método, nós utilizando esse método, né? Eu queria concluir a minha faculdade para depois ter o primeiro filho. O alinhamento da expectativa Sim. que nós tivemos, né? Foi bacana que ela deixou bem claro para mim. Falou, olha, não,
beleza, nós queremos os filhos, vamos tê-los. Uhum. Mas eu preciso só acabar minha faculdade primeiro, Uhum. fazer um planejamento. E que é extremamente legítimo, porque hoje que é o que dá condição de vocês de criarem melhor os filhos, percebam? É uma adaptação muito concreta, muito real, de alguma coisa que ela espera um pouquinho, mas em função do quê? Da vida, da família e dos filhos. É isso que a igreja pede, né? E um adendo sobre essa encíclica Humanae Vitae, ela foi tão traumática para Paulo VI, ele foi tão criticado, tão bombardeado à época, que ele nunca mais escreveu nenhuma. É a última encíclica de Paulo VI, porque ele apanhou muito, muito, muito mesmo. Mas teve a coragem de dizer, olha, isso vai expor as mulheres a risco, nós não sabemos como é que funciona, então, enquanto Papa, eu vou dizer que a igreja é contra. Naquele momento ali, é a decisão dele, né? Interessante. Agora, Letícia, seus pais têm 3 filhos, né? Você, assim, pretende seguir a mesma linha deles futuramente? O que você acha de família grande? O que você pensa? É uma questão de Você justiça. quer ser pai de pet também? Não sei o que você quer fazer. Veja que ele afirmou que família com 3 agora é grande, né? Isso é porque ele queria ter um time de futebol, né? Ah, ainda quero. Pelo menos futsal, entendeu? Misericórdia. Mas eu não pretendo ter muitos filhos, não. Até mesmo tenho medo da maternidade, assim, de uma certa forma. Quando eu penso, assim, em ser mãe, eu fico assim, meu Deus, que fardo, sabe? Pesado. Não. De uma certa forma é pesado, sim, vamos se dizer. Porque a gente vê as dificuldades dos pais da gente em criarem, educar dessa juventude que vem agora sem respeito, sem limites. Pode ser por causa de criação? Pode ser. Mas quando você para e pensa assim, será que os meus filhos vão ser para mim o que eu sou para os meus pais, sabe? Será que eles vão ter o mesmo olhar, o mesmo carinho? Então isso me assusta um pouco e me faz assim travar nesse O que é legítimo, né? E aí eu acho que a Danone pode responder. Você também tinha medo no início da maternidade? Sim, muito medo, tem até hoje. A gente tenta muito, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Porque a gente sonha, não que a gente tenha, não que a gente queira traçar o futuro dos nossos filhos, mas a gente quer que eles tracem caminhos bons, né? E esse medo que a gente tem mesmo de que, né, eles sejam influenciados e trilhem caminhos, né, ruins, tantos que existem hoje. Esse medo sempre existe. Existe antes de ter, existe quando a gente tem, né, e todo nesse processo. É um medo, mas que vale muito a pena, né? E a gente aprende, a gente vai crescendo, vai aprendendo junto com eles. Eles nos ensinam muito mais, né? Porque todo dia é um aprendizado. Eles não vêm com manual, isso sabe. Se vem em mandarim, né? Tipo isso. Muito legal isso. A gente se Laura, torna mãe, eu tenho muito isso de reconhecer com a Laura quando eu erro, sabe? Que a gente erra, né? A gente é humano. Justamente para mostrar essa humanidade mesmo, né? Que todo mundo erra. Então, é um processo mesmo de acertando, de errando, construindo esse dia a dia. E a importância do medo nesse caminho, né? Porque eu gosto muito dessa analogia de pensar no medo como funciona o freio de um veículo, né? Então, assim, se você também não o tem, ele não te põe ali alguns certos limites que são importantes, né? Mas ao passo que este medo nos impulsiona a querer ser cada vez melhor. A partir do momento que eu também tenho um medo de que os nossos filhos não sejam aí boas pessoas, boas referências, isso me provoca. se vigia Me mais. faz vigiar e me faz querer investir cada vez mais neles para que eles sejam boas pessoas, né? E aí, quando a gente fala de investir, a gente ainda precisa continuar acreditando em algumas instituições, né? A família é uma instituição que a gente precisa continuar acreditando, a escola é uma instituição que a gente precisa continuar acreditando, e a igreja, sobretudo, também é uma instituição que a gente precisa continuar acreditando. Porque eu percebo o quanto que elas trouxeram de valor para mim e o quanto que eu quero que esses valores cheguem nos nossos filhos. Porque é somente por meio desse caminho que a gente vai construir cada vez uma nação melhor, com perspectivas melhores de vida, né? E aí passa muito pelo caminho que a gente faz com os nossos filhos, né? Padre Zezinho faz uma analogia muito bacana toda essa estrutura familiar de educação, que ele fala: se a vida fosse um campeonato, um bom placar seria 6-4. Ele fala 6-4 para os pais seria um placar muito legal se a vida fosse um jogo, né? Para dizer que pais não precisavam ser nem tão autoritários, mas os filhos também não serem ali donos de uma verdade. Mas também para dizer que os filhos eles podem, de repente, assumir que perderam para os pais porque eram pessoas competentes, mas os pais também não foram tão autoritários
para não assumir que de vez em quando erra, que de vez em quando precisa corrigir rota e que de vez em quando sim nós vamos aprender com os filhos. Eles nos ensinam muito. Bonito isso, né? Brincadeiras à parte, olha que você tirou o óculos, achei que você tava até chorando. Não, brincadeiras à parte, que é muito bonito. Eu não conhecia essa analogia do Padre Zezinho, né? E muito boa. Amém? Amém. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora. E comenta, curta e compartilhe com seus amigos.